Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, um levantamento feito pela Controladoria Geral da União sobre as supostas fraudes no INSS aponta esse levantamento que 97% dos descontos feitos em aposentadorias do INSS não tinham sido autorizados pelos aposentados. Vamos ver essa história. Um relatório da Controladoria Geral da União revela que a maioria dos aposentados e pensionistas do INSS não autorizaram os descontos mensais associativos feitos diretamente em folha de pagamento. O levantamento teve como objetivo verificar a regularidade dos descontos feitos pelas entidades. A Controladoria entrevistou mais de 1.200 beneficiários de todo o país, no período de 17 de abril até 4 de junho de 2024. 97% afirmaram não ter autorizado os descontos e 95% disseram que sequer faziam parte de qualquer associação. Os dados sugerem que os descontos estão sendo feitos de forma indevida e em desacordo com a legislação vigente. Muitos entrevistados também relataram dificuldade para identificar a cobrança nos extratos de pagamento e para solicitar cancelamento do desconto. Diante dos indícios de irregularidade, a Controladoria recomendou ao INSS uma série de medidas, entre elas o bloqueio cautelar imediato de novos descontos associativos. A Controladoria Geral da União também reforça que a população pode encaminhar denúncias sobre descontos indevidos ou outras irregularidades por meio da plataforma falar.br, da Ouvidoria Geral da União. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, bastando selecionar a opção não identificado. Para facilitar o encaminhamento, é recomendado marcar a opção Operação CGU no campo de assunto e no corpo do texto, indicar o nome da operação e o estado onde ela ocorreu. Os beneficiários do INSS que identificarem descontos indevidos podem solicitar tanto a exclusão da cobrança quanto o bloqueio preventivo do benefício contra futuras cobranças não autorizadas. Olha, lamentavelmente, muita gente foi prejudicada. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Dr. Jorge de Farias, ele que é advogado previdenciário, vai aparecer aqui no telão e a gente... Boa tarde, doutor Jorge, seja muito bem-vindo primeiro. Grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. O prazer é nosso, boa tarde, poder contribuir aí com esse escândalo, né, que deixou toda a sociedade estarrecida e está causando muitos prejuízos aos beneficiários do INSS. Olha, o senhor usou a palavra certa, escândalo, né? Então, primeiro eu peço que você explique para as pessoas que nos assistem, né? Afinal, muitas informações chegam, como funcionava esse esquema, como esses fraudadores faziam, né, para tirar o dinheiro, esses descontos indevidos dos aposentados, por favor. Esses descontos eles eram feitos por meio de empresas, né, que são entidades associativas, da quais, sem autorização do beneficiário, né, por meio de informações parciais dos documentos do beneficiário, efetuava esse desconto dentro do meu INSS. Ou seja, o beneficiário, ele, sem sua autorização, ele tinha um desconto em sua previdência, né, por meio dessas entidades associativas, por meio dessa fraude golpe, né, onde normalmente existia falsificação de assinatura, documentação incompleta e que havia o conluio de servidores públicos do INSS. Lamentável. E, doutor, infelizmente tem gente que nem sabe que caiu no golpe. Então, didaticamente, né, e também fazendo aqui uma prestação pública de serviço, eu peço que o senhor oriente as pessoas como elas podem identificar, principalmente os aposentados, né, que não têm aquela proximidade, aquela afinidade com tecnologia, como eles podem saber, como eles podem fazer para fazer a checagem e identificar o golpe.
Então, o primeiro passo que o beneficiário deve fazer é acessar o aplicativo do Meu INSS ou pelo navegador de uma internet, um notebook, o computador, ou através do aplicativo de celular. Ele tem que procurar a aba ali de histórico de crédito, lá onde estão os extratos dos seus créditos. Acessou ali, ele vai identificar todos os créditos que são entregues, pagos pelo INSS, e ele vai conseguir identificar qual a entidade associativa que está sendo descontada do seu benefício. E aí, de posse de acesso ao aplicativo, né, do Meu INSS, ele pede o cancelamento. Ele vai ali na aba, né, de cancelamento, anexa esse extrato, né, com os históricos de crédito, que ali vai aparecer esse desconto indevido, né, dessa associação, seja qual for a associação, e ele faz o requerimento de cancelamento. O INSS tem o dever de cancelar. Se, porventura, esse cancelamento ele não for feito de forma administrativa, amigável, vamos chamar assim, pelo INSS, o beneficiário ele tem o direito de buscar a ação judicial para requerer e solicitar a devolução desses valores dos últimos 5 anos, tá? Então, assim, para resumir, o beneficiário ele tem 2 caminhos. O caminho administrativo, junto ao Meu INSS, ali pelo aplicativo, ou até mesmo para quem não tem o telefone, o aplicativo no 135, ou, se o INSS negar, ele tem o direito de buscar reparação judicial, com direito, inclusive, à indenização por danos morais. Esse é outro ponto importante, doutor, o ressarcimento. Caso o aposentado de fato confirme que teve o pagamento descontado irregularmente, então o que ele pode fazer? Qual que é o primeiro passo para ele procurar o INSS? Inclusive, o próprio INSS está montando uma força-tarefa, né, para identificar esses casos. Mas para ele ficar mais seguro, como o senhor orienta que a pessoa faça? Entrou no aplicativo do Meu INSS, o primeiro passo é ele buscar o extrato de crédito. Ali ele vai identificar quais os valores que estão sendo descontados no seu ali contra-cheque, vamos chamar assim para facilitar o termo, vamos usar termo jurídico aqui. Identificou ali qual é o desconto, qual é a entidade associativa, ele dentro ainda do aplicativo Meu INSS, ele vai na aba cancelamento e aí ele faz o requerimento de cancelamento, informando ali o nome da entidade associativa de qual está sendo descontado, anexa os extratos com os valores que estão sendo descontados e requer o ressarcimento. O senhor também lembrou outro ponto importante. Não foi 1 mês ou 2 meses, foram 5 anos de descontos indevidos. Essa quantia, esse montante, ele tem que vir corrigido. E como o senhor falou, cabe ainda, além dessa correção, algum outro dano, um dano moral, por exemplo, como o senhor falou? Se o beneficiário fizer o pedido via administrativa, ele não vai conseguir ali o dano moral, tá? Então, o dano moral ele pode surgir, digamos assim, a partir do momento que o INSS venha negar a restituição dos valores ao beneficiário. Aí ele pode buscar reparação junto ao Poder Judiciário, ingressar com ação judicial, requerendo a restituição dos valores descontados indevidamente nos últimos 5 anos e ainda requerer uma indenização por dano moral. Correto. E, com certeza, o senhor que conhece bem esse sistema previdenciário, o senhor acredita que esse escândalo pode ser um divisor de águas? Você acredita que muita coisa pode mudar a partir dessa história e ele acaba trazendo à tona uma fragilidade desse sistema? Infelizmente, hoje todo o sistema onde a gente está no campo digital, ele em algum momento pode ser vulnerável, né? Por um acesso de pessoas de forma leviana. A gente tem hoje no meio digital os crimes cibernéticos, temos a atuação de estelionatários que acabam tendo acesso a informações e dados que às vezes estão sensíveis na internet ou então por meio de conluio, né? Às vezes tem ali associado a algum servidor público, alguém ligado ao órgão que acaba fornecendo esses dados e tornando vulnerável o sistema. O que a gente aconselha ao beneficiário é que ele acompanhe o seu holerite, né, o seu contra-cheque, o seu extrato de pagamento de crédito, para verificar se os valores que estão sendo
creditados mensalmente estão corretos, estão de acordo com aquilo que foi deferido junto à sua aposentadoria ou seu benefício previdenciário. Correto, então. Nós acabamos de conversar com o Dr. Jorge de Farias, que é advogado previdenciário e realizou aqui uma prestação de serviço pública muito importante. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Grande abraço. Bom, olha só, vamos mudar de assunto agora para fazer um giro pelo país com os nossos repórteres e vamos falar de um novo golpe que também está fazendo muitas vítimas em todo o país. Os criminosos, eles se passam por advogados e dizem que a pessoa tem direito a receber um dinheiro, mas tudo não passa de uma grande mentira. E quem vai contar os detalhes agora é a Elisa Lorini, lá do Mato Grosso do Sul. Os golpistas utilizam aplicativos de mensagens para conversar com clientes, se passando por advogados ou escritório de advocacia. Eles colocam uma foto no contato e fazem uma chamada de vídeo, pedindo para que a vítima abra o aplicativo do banco para fazer o procedimento de pagamento ou recebimento de valores referentes a falsas sentenças favoráveis aos clientes do advogado. É nesse momento que os criminosos conseguem pegar os dados da vítima. A nossa equipe conversou com uma pessoa que quase perdeu R$40 mil em uma tentativa de golpe semelhante a esse. E também com um advogado que tem visto cada vez mais clientes passando por situações parecidas. Desde o ano passado, retrasado, eu já sofro com esse tipo de tentativa de golpe com os meus clientes, né? Mas era esporádico, umas 2, 3 vezes por ano, clonavam minha foto, né? Pegavam minha foto em número diverso do escritório e entravam em contato com os clientes. Esse ano se intensificou bastante, né? Não só eu, mas vários escritórios e advogados de Campo Grande. Ligaram no meu telefone, eu vi a foto do meu advogado, né? Até então não me atentei que fosse de outro lugar ou de outra cidade. Ele me ligou e falou, olha, ganhamos a ação e me passou o processo inteiro, na íntegra do processo que eu movo contra uma empresa. Aí eu peguei e falei, que bom, ganhamos, tal. Ele falou para mim assim, só que agora você vai ter que me passar uma contra para que eu possa fazer o depósito do valor. Só que acontece o seguinte, nós somos do STJ, uma coisa assim, nós não estamos repassando esse valor para o advogado, porque o advogado tem muitas denúncias contra advogados com problemas com clientes, e nós estamos passando diretamente para os clientes. Ele teve acesso às minhas contas, a minha conta tanto pessoa física quanto jurídica. Aí eu falei para ele assim, e agora? Ele falou, agora nós vamos gerar um código e nós vamos mandar esse código para você e você copia e cola. Aí eu fiquei assim, eu falei, tá bom, qual que é o valor? Ele falou 10 mil. Eu falei, 10 mil, tá. Aí ele falou assim, não, é 5 parcelas de 10 mil. Aí eu falei, não pode ser. E ele ligou para mim várias vezes. Aí eu olhei no processo, estava lá, valor da ação 10 mil. E nisso eu percebi que eu estava caindo num golpe. Tentativas de golpes como esses têm sido tão frequentes aqui no estado que a própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Mato Grosso do Sul, emitiu um alerta no portal da instituição e criou um espaço dentro do site para que os profissionais consigam fazer denúncias de pessoas que se passam por eles ou por seus escritórios. Em menos de um mês, já foram registrados 300 denúncias e muitos casos também vão parar direto na Delegacia de Polícia Civil, que vem constatando que os dados de clientes vêm sendo obtidos por golpistas através de sites que fazem buscas na internet. Você acreditar que talvez algum advogado divulgou? Bom, não vamos excluir a possibilidade, mas o sistema é auditado. Só que a gente sabe também que hoje existem diversos sites que eles fazem uma varredura em todo o Brasil de todos os processos judiciais em andamento. E ali fica muito fácil de vincular o advogado com o cliente, com a parte do processo judicial. A forma de prevenção é a mesma, é entrar em contato com o escritório de advocacia, entrar em contato com o advogado, justamente para verificar a veracidade. Teve comunicação do escritório que foi contratado
com número diverso, você já desconfia, né? O escritório do meu e de muitos colegas sempre é o mesmo de contato com os clientes. Então, começou a fazer, enviando informações processuais de número diverso, dê um pause na ligação, desliga a ligação, ligue para o número que você tem conhecimento do seu advogado, que assim você vai tirar dúvidas se aquele número realmente é do escritório, se teve uma mudança de número, o que muitas vezes não é, que é a tentativa do golpe. Outra coisa que pode facilitar a entender o golpe é olhar o processo que eles encaminham, que é sempre muito semelhante. Ficar atento ao número do processo, se realmente é o que você entrou e está em andamento. A OAB não oficia o cliente para pagamento de qualquer verba de sucumbência ou taxa judicial. Então, ter o símbolo da OAB em cima não é comum. Então, se tem o símbolo da OAB numa guia judicial, é um sinal de alerta já, porque a OAB não é vinculada ao pagamento de taxas. Vale lembrar que em qualquer lugar do Brasil, esses casos podem ser denunciados na Polícia Civil. É importante também alertar o advogado que teve o nome associado aos golpistas para que adote medidas. Muito importante essa reportagem, fique atento para não cair nesse tipo de golpe. E olha só, um dos maiores ladrões de caixas eletrônicos foi preso no Rio de Janeiro. Agora é a vez do Anderson Nascimento contar como esse criminoso atuava. Vamos conferir. Depois de ter sido solto por um furto no Piauí, o homem apontado como um dos maiores ladrões de caixas eletrônicas do Brasil passou um tempo escondido na Colômbia. Denis Galdino, de 42 anos, passou um ano foragido até ser preso em uma operação conjunta das polícias civis do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. Contra ele havia um mandado de prisão por participação num furto de cerca de R$500 mil de uma agência bancária em Joinville, em setembro de 2023. Segundo as investigações, na Colômbia, Galdino também participou de furtos de caixas eletrônicos, mas não ficou satisfeito com os novos parceiros do crime. Ele reclamava que os colombianos não tinham paciência para monitorar a rotina das agências bancárias. Denis se escondia por trás de identidades falsas. Depois de não conseguir sucesso nos trabalhos criminosos na Colômbia, Galdino veio para o Rio e ficou escondido no Complexo da Penha. Em março, quando foi preso, chegou a reclamar de ter sido algemado. A polícia afirma que o criminoso percorreu as ruas de pelo menos 12 estados e do Distrito Federal para cometer crimes nas últimas 2 décadas. A defesa de Denis foi procurada, mas não se manifestou. E agora você vai ver uma imagem impressionante, a queda de um meteoro em Santa Catarina. Quem vai contar os detalhes é a Michele Veiga. E o céu de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul ontem ficou iluminado por um objeto não identificado. Não, foi identificado sim, um meteoro passou aqui pela região sul do Brasil. Não se sabe ainda onde ele pode ter caído, mas causou bastante repercussão, principalmente nas redes sociais, mas também com quem observou de perto a passagem desse meteoro aqui na região sul. Sobre isso eu vou falar com o geólogo do Parque Astronômico de Criciúma, o Marcelo Fenili, que também é estudioso dessa área. Marcelo, tu que tens aí uma das maiores coleções, né, de não é pedras, são rochas, né, meteoritos aqui da região sul e a maior de Santa Catarina. Como é que viu, né, esse fenômeno passar? Foi empolgante para vocês da área dos estudos? Foi sensacional, uma verdadeira excepcionalidade, porque meteoros acontecem eventualmente, mas sempre em pequena escala, sempre como estrelas cadentes, como um rastro luminoso que dura pequenos segundos, nem isso às vezes. Mas este não. Este foi um bólido, né? É um conjunto de elementos, de fenômenos físicos e químicos pela passagem do meteoro. Ele era grande, deixou um rastro de cores, de luzes, um rastro, som, né? Vibrou janelas e, logicamente, vibrou os corações de quem estava observando também. E ao longo do trajeto dele se fragmentou, né? A gente consegue ver os estilhaços dele caindo. E aí, onde será que ele caiu? Provavelmente na região. E isso que vocês, estudiosos, agora vão se aprimorar aí, vão fazer as reuniões para saber, né, qual foi o destino desse meteoro. Tem como precisar, Maurício? Como é que funciona? O procedimento de identificação do local exato é complicado, né? É complexo, porque ele envolve o que a gente chama de triangulação. Quando a gente vê ele passando no céu, ele está numa linha reta,
mas na verdade ele não está. A Terra é curva, a atmosfera é curva, então ele está fazendo um ângulo. Então a gente não vê a trajetória real dele. Então a gente tem que pegar vários pontos diferentes, fazer uma junção das imagens para saber com precisão. Mas provavelmente ele deve ter caído entre Criciúma e Rio Grande do Sul, porque os relatos de barulho, de estrondo, de vibrações são principalmente nessa região. Só para deixar claro, não precisa ter caído um volume grande de uma vez só. Ele pode, como você disse, ter se desfragmentado e cair num pedacinho dele em toda essa região, por região. De fato, não precisa se preocupar, não vai ter uma grande cratera, um grande buraco ou um rombo num telhado, não. Quando ele se fragmenta, ele vira pedaços pequenos. Pedaços aí com 1 centímetro, 10 centímetros, não vai chegar a meio metro. Ele se estilhaça, de fato. Então tá certo. Obrigado pelas informações. Lembrando que aqui em Criciúma, sul de Santa Catarina, temos esse local onde nós estamos, né, o Parque Astronômico Albert Einstein, onde possui vários estudos astronômicos, tem cinema também para as crianças entenderem mais esse mundo, uma série de atividades que acontecem aqui quase todos os dias e também, como eu disse, a maior exposição de Santa Catarina de meteoritos está também aqui no Parque Astronômico, que já recebe visitas não só de pessoas aqui de Santa Catarina, mas visitantes do mundo inteiro. Mais um belo trabalho feito aí pela repórter Michele Veiga. E agora a gente vai mudar de assunto para lembrar uma outra história que a gente mostrou aqui mesmo no jornal essa semana. Você lembra daquela onça que matou um caseiro, lamentavelmente, no Pantanal? Pois é, ela foi capturada. O animal é um macho que pesa aí aproximadamente 94 quilos. Vamos ver na reportagem. A onça foi capturada na madrugada de hoje em uma ação que contou com 10 policiais militares ambientais na região do pesqueiro Touro Morto, no Pantanal sul-mato-grossense. O animal atacou e matou na última segunda-feira, em uma fazenda de Aquidauana, o caseiro da propriedade, Jorge Ávalos, que tinha 60 anos de idade. De acordo com a PMA, Polícia Militar Ambiental, a onça foi localizada nas proximidades onde o caseiro foi atacado. Agora ela será transportada para o CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que fica em Campo Grande. Moradores da região relataram aos policiais que a presença de onças nessa área é bastante comum. Essas imagens de câmera de segurança, por exemplo, mostram uma onça passeando no mês passado na mesma fazenda onde o caseiro foi morto. Profissionais que trabalham na conservação da espécie estão usando as redes sociais para alertar que é necessário aguardar as investigações para entender o que aconteceu, já que casos de ataques de onças a humanos, sem que sejam provocadas, são extremamente raros. É importante deixar claro algumas coisas. Primeiro, a onça pintada não é, por natureza, um animal perigoso para o ser humano. É um felino reservado que evita o contato com as pessoas e não representa ameaça direta quando não há uma provocação ou interferência humana. Casos de ataques não provocados por ações humanas são extremamente raros. Segundo, a presença da onça pintada no Pantanal não é apenas um símbolo da biodiversidade brasileira, mas é também uma fonte vital de renda para milhares de famílias que vivem do turismo de observação de fauna. Esse tipo de atividade fomenta a conservação da espécie e do seu habitat, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. Esse caso que aconteceu não é motivo para demonizarem as onças, nem para você desistir de visitar alguns lugares selvagens como o Pantanal. Um grupo enorme de profissionais envolvidos com ecologia e conservação de onças, do qual eu faço parte, está acompanhando esse caso de perto e nos colocamos à disposição das autoridades para qualquer tipo de esclarecimento. Por fim, eu volto a frisar aqui que as circunstâncias desse ocorrido ainda estão sendo investigadas e agora é fundamental aguardar a apuração dos fatos antes de qualquer conclusão definitiva. Mais uma vez, meus pêsames, meus sentimentos para a família dessa pessoa, mas eu reforço que as onças não são vilãs. Na semana passada, um homem chegou a gravar um vídeo em que Jorge aparece. Ele chama a vítima de cunhado e mostra rastros de onças ao lado da casa onde Jorge trabalhava. Eles relatam que, pelas imagens, parecia que os felinos poderiam estar brigando no momento em que passaram perto da residência. E olha só essa história, uma mulher, ela foi acusada injustamente por uma turista argentina de ter roubado a carteira dela. Mas as câmeras de segurança mostraram que o objeto, na verdade, caiu e sem a turista perceber. Não foi roubado em momento algum. Vamos ver. O caso foi flagrado por câmeras de segurança de uma loja de roupas. Nas imagens, a turista argentina aparece sentada em um banco. Depois, ela se levanta rapidamente e foi nesse momento em que a carteira caiu no chão.
Minutos depois, outra pessoa passa pelo local e encontra o objeto, que foi entregue ao estabelecimento. E a turista só deu falta de sua carteira quando ela e seu marido pediram para tirar fotos com a baiana de receptivo, que é uma profissional vestida com roupas típicas da Bahia e recebe os turistas no local. Jussione, a baiana de receptivo, contou que fez de tudo para provar ao casal que ela não furtou a carteira. Porém, a argentina não acreditou e continuou com os insultos e acusações. Ela também contou que foi obrigada a tirar as roupas para provar que não estava com o objeto. Após muita confusão, a turista retornou ao local e encontrou a sua carteira. Após perceber o seu erro, ela apenas foi embora, sem ao menos se desculpar com a baiana. Jussione denunciou a turista por calúnia. A Polícia Civil informou que o inquérito sobre o caso já foi encaminhado para a Justiça após todos os envolvidos serem ouvidos. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como sempre, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Caio. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. E, Caio, vamos falar, então, de futebol. Afinal, hoje tem jogo, né? O Palmeiras vai tentar defender uma importante marca na Libertadores. O único 100% na competição até o momento. É isso aí, Caio? Isso aí, Kleber. Boa tarde a você mais uma vez. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, para o Verdão continuar 100% hoje, vai precisar superar 3.600 metros de altitude, a falta de ar e baixa temperatura na Bolívia. Ou seja, o Verdão vai ter que mostrar mais uma vez por que é um time tão campeão. Nesta terceira rodada de Libertadores tem sido muito complicada para os brasileiros. Até o momento, apenas o São Paulo venceu e o Palmeiras tem um outro grande desafio no jogo desta noite contra o Bolívar, os 3.600 metros de altitude do estádio boliviano. Devido à diminuição da pressão de oxigênio no ar, o que afeta a respiração, o desempenho físico e a capacidade de recuperação dos atletas, o organismo então precisa se adaptar a esse ambiente de escassez de oxigênio, o que pode levar a sintomas como dor de cabeça, tonturas, fadiga muscular e muita dificuldade na respiração. Apesar disso, o time de Abel Ferreira segue muito confiante, pois é a única equipe 100% na competição, tendo vencido todas as partidas que disputou nesta Libertadores até o momento. O retrospecto do Verdão é ainda melhor se forem contabilizadas todas as competições. São 6 vitórias consecutivas. Já o Bolívar perdeu na primeira rodada, mas venceu na segunda e segue sua busca pela liderança do grupo. Com promessa de casa cheia, o time boliviano deve pressionar o Palmeiras desde o início da partida, uma marca registrada dessa equipe quando joga na altitude. O Verdão vai para esse jogo com alguns importantes desfalques, como os defensores Murilo, Mikael, Mike e Marcos Rocha, os meio-campistas Rafael Veiga e Richard Rios e o atacante Vitor Roque, todos lesionados. Por outro lado, existe a expectativa de Paulinho iniciar como titular da equipe pela primeira vez. Essa partida está marcada para iniciar às 19 horas. E olha só, o Corinthians ainda não tem definido o novo comandante técnico, e o que tudo indica, ainda pode levar mais tempo do que o esperado para essa definição. Isso porque Dorival Júnior, treinador que vinha conversando com os dirigentes do Timão, teria pedido um salário de cerca de 3 milhões de reais, o que para o Timão é inviável no momento. E as negociações vão seguir, nessa quinta-feira, e a gente vai continuar de olho para saber o desfecho de tudo isso. Tá certo, então, Caio. Então, no Jornal das 18h30 você traz mais notícias, combinado? Tá certo, Kleber. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Você que não é de São Paulo, fique com a sua programação local. E você que é de São Paulo, fique agora com o Consulta ao Doutor e a Dani Paris. Até mais.